Ah, primeiro vídeo do ano. Quanta pressão, hein? Fala aí, gente boa, beleza? Eu resolvi começar uma série de episódios falando sobre desenhos que foram injustiçados, esquecidos ou que não tiveram seu devido merecimento. Desenhos animados muito à frente de seu tempo. Como foram feitos? Quais foram as receitas de seu sucesso? Na verdade, eu ia fazer apenas um vídeo sobre as obras, mas eu percebi que ia ficar muito extenso, então eu resolvi fazer um vídeo dedicado para cada um e nomear essa série como Renegados, os desenhos injustiçados. Bem-vindos, mestres amantes da animação. Hoje mergulharemos no fascinante mundo dos desenhos animados, à frente de seu tempo, onde criadores visionários, narrativas envolventes e arte inovadora se entrelaçam. Quem são os gênios por trás dessas obras-primas animadas? O que torna suas histórias tão excepcionais? E por que, mesmo sendo verdadeiras pérolas, esses tesouros muitas vezes são esquecidos pelo tempo? Eu sou o Mestre, o seu guia nessa jornada. Junte-se a mim enquanto exploramos as razões por trás desses verdadeiros tesouros da animação serem obras-primas subestimadas. Começando com... Caverna do Dragão. 6 jovens foram de bobeira em um parque de diversões e entraram num tipo de trem fantasma barra montanha-russa chamada Dungeons and Dragons. Uma vez dentro do brinquedo, são transportados para um outro mundo, repleto de magias e monstros, com uma temática de fantasia medieval, um mundo padrão de D&D, para quem conhece. Essa introdução do parque só é mostrada na abertura do desenho, que era cortada aqui no Brasil, mas por conta de muitos episódios, tínhamos pistas de como eles foram levados para esse mundo. A gente sabia que tinha alguma coisa a ver com o parque, alguma coisa a ver com a montanha-russa, como visto no episódio O Sonho. O que não faltava era a gente jurando que viu o episódio final, que eles finalmente voltam pra casa. Isso aí era uma verdadeira lenda urbana, e a gente sempre sentava lá esperando, talvez, ver esse episódio. Tudo começa com a ideia de transformar a marca D&D, Dungeons and Dragons, em um desenho animado. Tá, mas o que é D&D? E o que é RPG? Cara, isso é um assunto muito longo que eu vou deixar para outro vídeo. Mas para resumir bem porcamente, RPG é um jogo de interpretação de personagens, onde uma pessoa narra a história e outros jogadores interpretando seus papéis utilizam os valores que estão presentes em uma ficha e rolam dados para alcançar os objetivos. O jogo acontece todo na imaginação. Beleza, e o que é D&D? D&D é como se resume Dungeons and Dragons. É um tipo de sistema de jogo utilizado para jogar o RPG. Você pode usar outros sistemas como Storyteller ou GURPS. Continua sendo o mesmo jogo de interpretação, mas com regras diferentes dependendo do sistema que você escolhe. Então é basicamente isso. D&D é um sistema de RPG. Beleza, mas como transformar alguns jovens interpretando papéis e se imaginando em um mundo fantástico caberia num desenho animado? Aí que entra a genialidade. Acredito que criar um desenho animado, estilo Muppet Babies, Doug ou Fantástico Mundo de Bob, onde os personagens muitas vezes são mostrados perdidos nos seus sonhos e em devaneios, não seria a solução ideal. Imagina só, você observando um monte de garotos sentados numa mesa e depois aparecer as ações deles no mundo fantástico gerado pelas imaginações deles. Seria talvez esquisito, não sei, talvez funcionasse. Mas enfim, já a atuação desses jovens agindo diretamente dentro de um mundo de RPG era o que a gente podia ter de mais próximo de adolescentes jogando RPG com seus personagens. As tiradas do Eric ou a ingenuidade do Bob mostram bem isso. A mistura do mundo contemporâneo e real com o contraste de um mundo imaginário e antigo. Além disso, eles não conheciam o mundo, assim como nós, os espectadores, não conhecíamos. Era muito fácil pra gente se colocar na pele deles, tentando descobrir barra entender esse mundo e torcer junto com eles para que eles achassem o caminho de volta para casa. Os personagens. O desenho contava com 6 protagonistas. Hank, o Ranger, um tipo de patrulheiro ou escoteiro, usava o arco. Era o líder, decidido, justo e corajoso. Eric, o cavaleiro, usava um escudo. Era covarde, engraçadinho, alívio cômico. O fato dele ser um cavaleiro contrastava muito com a personalidade medrosa dele. E também dele usar o escudo e ser o protetor do grupo, sendo um cara covarde. Sheila, a ladra, protetora do irmão, usava um manto que deixava ele invisível. Eu sempre achei que ela foi bem pouco explorada. Ela sempre acabava sendo uma babá do irmão. Bob, o bárbaro. Ele era o mais jovem, usava um tacape ou uma clava, e era muito impulsivo, mas também era muito corajoso e inocente. Diana, a acrobata, era decidida, tinha respostas rápidas, era mais atlética do grupo e era meio que uma segunda líder. Ela usava o bordão, ou o cajado, ou a azagaia, ou o pau, o que você preferir.
Albert. Ficou bolado, né? Esse é o real nome do Presto. O mago que usava um chapéu para fazer magias. Era meio que o nerd do grupo. Era assustado, sem autoconfiança, um tipo de seguidor do Eric. Todos eles se tornaram discípulos do Mestre dos Magos, o gnominho safado que deu armas mágicas para eles quando chegaram nesse mundo novo. E o Vingador. O Vingador era um espetáculo à parte, um vilão de verdade, na época em que os vilões eram caricatos e atrapalhados para não assustar as crianças. O Vingador estava lá para esculachar e amedrontar. O Vingador era tipo um diabo, com um chifre só. Talvez isso desse uma aparência mais boladona pra ele. Tipo, o cara é um diabo e ele é mutilado. Fodão demais. Tava ali sempre querendo roubar as armas dos jovens, seja por enganação ou na força bruta mesmo. A ideia de levar os jovens para o mundo de RPG foi do falecido Dennis Marks, um roteirista, produtor e dublador. Ele tinha um acordo verbal escrito com Gary Gygax. Gary Gygax foi um mestre criador do D&D. Esse acordo permitia que o Dennis pudesse usar o D&D em uma série de TV. Daí, o desenvolvimento da série passou pelas mãos do talentosíssimo Mark Weiner. Eu falei Weiner, mas é a Weiner, que já tinha trabalhado em outros desenhos como Scooby-Doo e Scooby-Loo, Thunder o Bárbaro, Garfield a série animada, e ele também dirigia a parte de história em quadrinho da Hanna-Barbera no final dos anos 70. O Mark roteirizou 2 episódios do Caverna do Dragão, sendo um deles o primeiro episódio, que era Noite Sem Amanhã. Outra pérola envolvida no desenho é Bob Richardson, um diretor de animação, animador e produtor. Ele dirigiu a primeira temporada inteira de Caverna do Dragão. Para ver como era competente, o Bob já tinha trabalhado na produção de Muppet Babies, era diretor do desenho do Homem-Aranha, aquele que todo mundo conhece dos anos 90, e foi animador assistente de Mowgli quando ele era jovem. Isso é só uma palhinha de quem o cara era. Agora, entrando na parte de roteiristas, só tinha monstro, e é aqui que eu acho que a série ganhou muito, além dos produtores citados anteriormente. Jeffrey Scott. Ele escreveu vários episódios do Caverna do Dragão. Também escreveu episódios de DuckTales, Tartarugas Ninjas, e ele deve ser o mais fraco desses daí. Outra roteirista extremamente competente é a Catherine Lawrence. Também escreveu vários episódios de Reboot, Beetlejuice, 6 Biônicos, Esquadrão Marte, X-Men Evolution. Ela escreveu poucos episódios para essas séries, mas são séries muito importantes. Ela escreveu basicamente os 3 episódios finais do Caverna do Dragão. Não o final do último, mas os que saíram pra TV. Agora vem os monstros. Paul Dini, simplesmente um gênio. Escritor e produtor. Paul Dini é tão importante que o nome desse canal devia ser Quem é o Mestre? Paul Dini. O cara foi um dos responsáveis por ter feito aquela obra-prima do Batman, a série animada, junto com Bruce Timm, é claro. Ele também é co-criador de Freakazoid. Também trabalhou em Tiny Toons. Aliás, vários caras ali dos anos 90, grandes roteiristas, vieram e trabalharam no Tiny Toons. Alguns até começaram ali. Paul Dini também escreveu episódios para a série Star Wars Clone Wars, escreveu a história dos jogos do Batman, Arkham City e Arkham Asylum. E isso eu tô resumindo só de paradas que eu acho maneiro, porque o cara fez muito, muito mais. Agora o mais importante dos roteiristas, Michael Reeves. Cara, uma salva de palmas para Michael Reeves. Não é só pelo que ele fez em Caverna do Dragão, mas ele é um escritor foda demais. Fora os diversos livros que ele escreveu de Star Wars, Reeves também teve presente em um monte de desenhos dos anos 80, entre eles He-Man, Tartarugas Ninja, Tiny Toons, aí de novo, Gárgulas, que a gente também vai falar nesse canal, Caça-Fantasmas, Peter Pan e os Piratas, e os 6 Biônicos, Invasão América, Godzilla. Cara, de novo, eu tô falando só de coisas que eu acho maneiras. Inclusive, foi graças ao Reeves que hoje a gente tem por escrito o último episódio de Caverna do Dragão. Você não conhece o final? Cara, eu já vou falar sobre ele. Aliás, não é aquele final que na época que a internet estava engateando no Brasil, circulou umas histórias absurdas dizendo que os jovens tinham ido pro inferno e etc. O tal roteiro não fazia sentido nenhum. Pouco tempo depois, foi publicado na Dragão Brasil, uma revista de RPG brasileira, o roteiro do episódio final, chamado Hacking. Também é possível, até hoje, você achar esse roteiro na internet. E eles chegaram a fazer um quadrinho baseado no roteiro, e foi desenhado pelo brasileiro Reinaldo Rocha. Reeves chegou a dizer que queria fazer um final em 3 arcos que envolviam os episódios O Cemitério dos Dragões, O Portal do Amanhecer e finalizando com o Hacking, que seria o episódio final. Pelo que eu entendi, o Michael Reeves ele queria fazer uma sequência de episódios onde o primeiro, os jovens poupassem o Vingador, como a gente viu no Cemitério dos Dragões, onde eles podiam ter matado o vilão e não fizeram. Um segundo episódio, onde os heróis e o vilão tinham que se juntar, então eles ficaram cada vez mais próximos, como a gente viu no Portal do Amanhecer. E a terceira etapa seria salvar o Vingador, trazer a redenção pra ele, como foi visto em Hacking, que é o episódio final. Paul Dini e Reeves tinham a manha de deixar os roteiros mais pesados, mais sombrios. Ficou claro que muita gente talentosa passou por Caverna do Dragão, mas Michael Reeves carregou a parada e quis fazer um bom trabalho, um desfecho satisfatório. Ali, Reeves contou uma história. Eu acho que ele não se preocupou muito com o público-alvo, que eram as crianças,
E ele fez o que deveria fazer. Não é à toa que Caverna do Dragão era adorado por crianças de todas as idades, seja aqui ou no mundo afora. E até hoje é lembrado com muito carinho pelos fãs que hoje em dia já viram uns 40 anos ou mais, tipo eu. A arte. Bom, a animação do Caverna do Dragão foi feita pela Toei Animation, que é um estúdio de animação que faz parte da Toei Company. Cara, se você não conhece a Toei, tá de zoação também, né? Lá na Toei foram produzidos animes como Dragon Ball, Cavaleiros, Sailor Moon e por aí vai, só os mais fodas. Nos anos 80 era bem comum que empresas que faziam desenhos animados americanos pegassem a mão de obra japonesa, que além de muito bem qualificada, provavelmente era muito mais barata. Nos anos 90 e os anos 2000, isso mudou. Muitas empresas começaram a usar mão de obra sul-coreana. Você pode notar que nos créditos de muitos desenhos ali dos anos 2000, o grande cast de animação tem nomes coreanos. A arte pode não ser das melhores, vai variar de profissional para profissional, mas no geral a animação é muito bem fluida e caprichada. Os backgrounds, ou fundo, dão um charme especial para a série. Dá pra ver alguns exemplos. Olha a fluidez de movimento. Algumas cenas lembram bem animes antigos. Se liga só nesse Vingador, cara, parece anime. E olha essas explosões. Cara, é um show à parte. É lindo demais. A música. A música não era muito marcante. Tinha uma ou outra ali que embalava as cenas mais tensas, cenas tranquilas. A música da abertura quase sempre era cortada, era praticamente a mesma música do final, que também era cortada. Enfim. O diferencial. O que torna a série especial e diferente das demais da época eram as situações mais sérias, a carga emocional das crianças falhando sempre ao tentar voltar para casa, tendo que lidar com a frustração e continuar seguindo para mais uma possível saída era muito pesado. Embora esse peso e esgotamento só tenha sido mostrado claramente no episódio Cemitério dos Dragões. Puxa vida, foi por pouco. Estávamos quase na nossa casa. Veja onde pôs seu tacape idiota. E você veja onde pisa! Tenha calma, calminha, que isso? Eu detesto isto. Eu não quero ficar mais neste mundo. Eu quero mamãe, eu quero papai, nossa casa, meus amigos. Será que alguém mais pensava no desespero dos pais deles, achando que os moleques tinham sido raptados ou mortos? Somado a isso, os perigos eram bem reais e feios, tipo dragões, escorpiões gigantes, homem caramujo, beholder. Porra, tudo isso em um só episódio. Rola um teste de sanidade, cara. Você com 20 e poucos anos não ia aguentar metade do que esses moleques passaram. E não era um perigo de cair uma parede em cima de você e você virar papel como nos desenhos do Hanna-Barbera. Era um perigo real, letal. E um vilão psicótico implacável como o Vingador, sem veias cômicas, que tava ali sempre impiedoso e avassalador contra seus inimigos, seja em prisões ou campos de trabalho forçado. O cara era um déspota. Pô, e os aliados das crianças? Era um vilão vacilão, conhecido como Mestre dos Magos, que soltava uma charada e mandava um valeu falou. Parecia um professor de filosofia que soltava a bomba, saiba beber água enquanto a galera fica se degladiando na sala. Ah, e tinha também a Tiamat. Sim, a Tiamat. Ela é fêmea. Um personagem importante da mitologia de D&D. A deusa dos dragões cromáticos. Eu falo disso depois num vídeo à parte sobre D&D. Ela odiava o Vingador e às vezes acabava ajudando os meninos, mesmo sem querer. Um dragão vermelho com 5 cabeças de cores diferentes. Olha o aliado que eles tinham. A série foi cancelada no meio da 3ª temporada, porque a TSR, que é a empresa que tinha os direitos de D&D, estava passando por dificuldades e tudo mais. E embora, com o final escrito, eles decidiram não continuar. Talvez, fazendo uma nova temporada, que seria a 4ª, o último episódio teria sido feito com certeza. Há rumores que eu li há muitos anos de alguém que entrevistou o Gary Gygax e a Katharine Lawrence, que foi aquela escritora que eu já falei antes, que existiam planos sobre uma nova temporada, mas os jovens voltariam para um mundo, só que seria um estilo oriental e o mestre dos magos seria uma mulher. Cara, sei lá, eu acho que ia perder um pouco a essência. E os episódios?
Cara, Vento das Trevas, a porra de uma névoa vampírica dentro do Hank, o líder, assim como várias outras pessoas. Ele claramente morre nesse episódio. Fora a menina que ajuda eles, a senhora lá. Cara, era mó bizarro, ela queria fugir da responsabilidade de derrotar a criatura que tinha sugado a família dela, enfim. Última Ilusão, onde aparece uma jovem, a Varla, com poderes psíquicos. Cara, a mulher era psionica nível 20 com certeza. A Laquera é estranha, e ela quase morre no final. Ela ficava sem força criando as ilusões a mão do Vingador. Sendo que, quando ela criava as ilusões, ela quase morria, mas o Vingador ligava? Claro que não. Tesouro de Tardos. Cara, olha que nomes lindos. Olha esse nome. Nesse episódio, o Vingador cria um dragão enorme, abissal de 2 cabeças que toca o puteiro no reino e nem o próprio Vingador consegue segurar o cara. Então ele teve que se aliar com os meninos para poder derrotar o próprio bicho. Cemitério dos Dragões. Esse episódio é incrível, cara. Tem muita coisa pra falar dele, mas em resumo, as crianças já estão de saco cheio do Vingador e querem mandar ele pra vala sem pena. Portal do Amanhecer. Cara, os moleques soltam um fucking Old God Lovecraftiano que detona o reino todo. Eles têm que se juntar com o Vingador e fugir, talvez, pro Underdark ali. Filho do Astrólogo. Cara, esse episódio é muito foda, ele é muito lindo. Eu fico arrepiado só de lembrar, cara. O final é mega poético, é metafísico. Muito lindo. Cidade à Beira da Meia-Noite. Cara, são crianças sendo escravizadas por um demônio pra fazer um relógio não se movimentar. Ponto. Servo do Mal. Mostra uma prisão gigante do Vingador, onde tem gente presa dentro de uma gaiola dentro da prisão. Ou seja, o cara tá preso 2 vezes. E a prisão ficava elevada ali em cima de um vulcão. Imagina o calor do Rio de Janeiro que fazia lá dentro. Dá pra ver que o desenho tava bem à frente do tempo, com paradas sérias, tensas, pesadas, pra um desenho de sábado de manhã pra crianças. Mas eu vou te falar, eu fico feliz que muitos dos roteiristas tenham tido culhão pra fazer essas coisas, totalmente fora da curva. Estreia. Pode não parecer, mas Caverna do Dragão só tinha 27 episódios e foi reprisado a exaustão pela Globo. Nos Estados Unidos, ele foi originalmente exibido entre 17 de setembro de 1983 a 7 de dezembro de 1985. Obviamente, também tiveram reprises lá. Mas parece que aqui no Brasil, o desenho estreou em 85 e foi reprisado até quase os anos 2000, porque eu lembro que nessa época aí eu gravei uma fita VHS com um dos episódios da época. O desenho só ganhou mais popularidade mesmo em 86 no show da Xuxa. Aliás, a terceira temporada só foi exibida em 94 aqui no Brasil. Tanto que eles mudaram alguns dubladores. Os dubladores do Eric, da Sheila, do Presto e do Vingador foram modificados. Talvez você não tenha percebido porque eram só 6 episódios. Tudo que é bom dura pouco. Se a ideia de existir um desenho animado é ganhar com merchandising, tipo boneco, lancheira, etc., o desenho, além disso, iria impulsionar o D&D. Embora não tenha existido bonecos dos principais na época, tinham outros bonecos que foram vendidos. Por exemplo, o Warduke ou o Strongheart, que apareciam no desenho, tiveram bonecos deles. Até mesmo no episódio A Cidade à Beira da Meia-Noite, aparecem os bonecos de ação de D&D no quarto do menino Gene Wicked, que é o traidor. De qualquer forma, eu acho que não teve muita merchandising, nem de boneco, muito menos do D&D. As pessoas não passaram a jogar mais por causa do desenho, com certeza não. E aí, galera, o que vocês acharam? Esqueci alguma coisa? Tem alguma outra coisa que vocês sabem ou lembram desse desenho incrível? Coloca aí nos comentários que eu quero saber, gente. E aí, vamos esperar para os próximos desenhos. O que vocês preferem que eu fale no próximo? Esquadrão Marte, Gargoyle, SWAT Cat, Extreme Ghostbusters, Young Justice? Fala aí pra mim. Um abração, galera. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever. Grande abraço. Valeu! Existe um lugar onde você não procurou e é lá, somente lá, que você vai encontrar o mestre. Pra mim, você tem pinta de mestre.